Bom dia, professor. Nós somos alunos do IMD e nós temos algumas perguntas para fazer ao senhor acerca da disciplina de Startups 2. A primeira é o seguinte, sobre o que se trata a disciplina, né, para começar a conversa, sobre o que é ensinado, quais os objetivos, etc. Bacana, iniciativa interessante. Bom, a disciplina trata, né, o que a gente tem no cômputo geral, na saída, o que a gente quer é formar um cara que desenvolva negócios. Então a gente chama até de DevNeg, ou seja, desenvolve negócio. Então você tem um pessoal que desenvolve TI e tem o pessoal que desenvolve negócio, tão importante quanto. E ainda mais quando agora a gente tem esse boom aí das IAs, que está facilitando muito a questão de programação. Então, a pessoa que entra no curso para Startup 2, ele agora não precisa se preocupar tanto com a questão tecnológica de programação, e sim com a questão do negócio, que é fundamental. Então, o futuro de hoje, né, ele não vai prescindir de quê? De pessoas que saibam desenvolver negócios. Então, se você sabe desenvolver negócio e sabe programar com a IA, vamos dizer assim, você não vai ser mais aquele cara que vai apresentar o PowerPoint quando for defender uma ideia. Você vai apresentar aplicativos. Isso independe de você saber ou não a tecnologia por trás disso aí. Então, o fundamental é que a pessoa aprenda a trabalhar negócios como sendo algoritmos. Essa é a ideia. Perfeito. Então, a importância de cursar a disciplina seria basicamente desenvolver essa ideia mais do negócio em si, né? E não tanto do conhecimento prático da programação. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Certo. Então, se fosse para falar um motivo assim mais curto de por que deve cursar essa disciplina e a importância assim, principal dela. A importância principal é quebrar um tabu sobre a palavra negócio. Então, assim, se você for ver na etimologia, negócio é negação do ócio. Então a gente tem dois estados. Ou a gente está no estado de ócio, prazer, lazer e tudo mais, ou do negócio. Nós agora estamos fazendo negócio. Então, como você entende que negócio é todo tipo de relação que existe, né, vamos dizer, estratégica com duas pessoas, tudo isso tem que ser negociável, tem que ser modelável, tem que ser feito de forma, vamos dizer assim, algoritmizável. Então a universidade, hoje, ela peca, né, em estar longe da palavra negócio, quando tudo na verdade é negócio. E aí quem cursa a disciplina sabe que vai conseguir desenvolver negócios de forma metodológica. Essa é a ideia. Então a matéria ela busca essa junção, essa aproximação da universidade com a prática mesmo de empreendedorismo, desenvolvimento de empresas, é isso. Perfeito, porque a educação é um negócio. Então, assim, a gente busca juntar uma coisa que nunca devia ter sido separada. Então, infelizmente, a universidade ela tomou um caminho mais, vamos dizer assim, reatário, né, muito reacionário, desculpa. E aí ele não se vê como uma entidade que produz negócio. E ela é essencialmente isso. E uma coisa que eu defendo muito é que vamos dizer assim, o kernel, o núcleo do negócio é a ciência. Então, assim, a gente está num paradoxo. A universidade ela é o núcleo do negócio e está longe do negócio. Então, se a universidade ela não serve para gerar negócio, ela não serve para nada. Perfeito. Então, já que procura nessa aproximação, o que um aluno que vai cursar essa matéria do senhor vai aprender? Quais os conteúdos que são abordados, né, durante essa matéria? Basicamente, modelar qualquer coisa, certo? Do ponto de vista de negócio, modelar problemas, que é a principal bronca do pessoal que mexe com tecnologia, com algoritmos e tudo mais, é que eles não sabem definir problema corretamente. Então a gente ensina isso. Criatividade de forma, vamos dizer assim, metódica. Então a disciplina que tem outra disciplina que eu dou, TRIZ, que é para você criar, né, coisas de forma metódica, vamos dizer assim. Então, na disciplina você aprende a criar tudo, né, e jogar tudo dentro do negócio. Então, qual é o foco principal? É criar boas propostas de valor, né, propostas de valor que sejam inderrubáveis. Essa é a ideia. Perfeito. Um ponto essencial para qualquer matéria dentro da universidade é a forma como essa matéria é ensinada, né? Que atrai os alunos, melhora a comunicação entre o aluno e o professor. Então, você podia falar um pouco sobre a metodologia usada nessa matéria? Muito massa, boa pergunta, né? Seriam aulas ativas, vamos dizer assim, né? Então, eu coloco os problemas para os alunos, dou um pouco de conteúdo e depois peço para eles devolverem para mim. Então, agora com a IA, né, eu comecei esse semestre fortemente usando a IA. O pessoal desenvolve as coisas,
jogam isso para a IA e aí vão apresentar o resultado para a gente de sala de aula. Então, eu dividi as aulas em dois tipos, né? Aula de teoria e aula de engajamento. A aula de engajamento é uma aula em que os alunos devolvem para mim, né, todo o conceito que é exposto. Então, assim, sempre uma troca. Então, na verdade, né, eu aprendo mais do que eles, na verdade, mas a ideia é que a gente está numa área, né, numa arena, em que todo mundo tem conhecimentos para trocar. Então, não há uma assimetria, há uma diferença. Então, eu sempre coloco isso porque, na verdade, a alimentação que é feita pelo negócio é uma alimentação oxigenada. Então, eu, como professor, estou mais preso aqui na academia do que vocês. Então, como é que eu vou aprender a lidar com o negócio, com o mercado, com o que tem lá fora, se eu não troco esse tipo de informação? Então, é uma troca. A sala de aula, na verdade, a metodologia é uma metodologia de trocas ativas entre quem está envolvido. O negócio e tudo. Com certeza. Então, o senhor, se fosse apresentar de forma, a dizer, entre 0 a 10, quanto seria ativa e quanto seria, digamos, o método clássico, né, de professor dando conteúdo, os alunos de forma passiva recebendo essas informações, como é que o senhor avaliaria em relação à metodologia? Eu diria 50%. Meio conservadora, né, e meio, vamos dizer assim, ativa, porque o conservadora, né, tem que ser dado. Eu gosto muito de uma frase de Carl Sagan, que ele fala o seguinte, que a gente tem que manter a mente aberta, mas não ao ponto dela cair, né? Então, assim, se você não der um pouquinho de eixo, a coisa desanda. Então, em uma aula, 50% eu boto conteúdo, 2,50% eles trazem. Então, você tem um meio a meio, né, um contrato aí meio a meio de, vamos dizer assim, troca de informações. Perfeito. Nesse caso, a avaliação é feita dessa forma, né? Você passa o conteúdo e aí os alunos desenvolvem os próprios trabalhos, desenvolvem, no caso, uma startup, uma ideia, e vai maturando ali no decorrer da disciplina até fazer uma apresentação ali daquela startup deles, é isso? Pronto, exatamente. Agora, essas apresentações são quase que semanais. E uma coisa que eu foco muito, coincidentemente a gente tem tido sorte nos últimos semestres, é que sempre há um edital do Sebrae, um edital, né, envolvido em Catalisa, Startup Nordeste, Centelha, então sempre a minha meta é fazer com que os alunos entrem nesses editais. Então, por exemplo, semestre passado teve aluno que classificou-se no Startup Nordeste. Nota 10. Bom, se o mercado avaliou e aprovou ele, quem sou eu para... Então, assim, eu boto o mercado para avaliar. Então, o meu TCC, geralmente sempre tem alguém do mercado. Então, todos os meus TCCs, até o ano passado, a pessoa que estava dentro do TCC saiu empregada. Então, essa é a ideia. Ou seja, eu faço com que o aluno ele mergulhe no problema real e resolva. Então, ele passa a disciplina resolvendo e, no final, o cara chama ele para estagiar e, geralmente, em contrato. Então, essa é a ideia de conexão com o mercado e a ideia vamos dizer assim, de dizer que é uma disciplina que é focada realmente no mundo real. Assim, acho que só uma dúvida que é muito recorrente é acerca do que é a startup em si. É porque a gente vem falando da disciplina que trata justamente sobre isso, mas muitas pessoas não sabem o que é uma startup. É uma empresa que está se iniciando ou é só uma ideia para ser colocada em prática? É algo que tem só a ver com tecnologia ou que tem a ver com todas as outras aspectos do mercado? Bacana. Não só com tecnologia. É uma pergunta muito interessante, cara, mas outra coisa, eu vou dar uma resposta interessante e uma resposta que vocês vão ficar meio surpresos. A resposta interessante, né? Se você pegar o conceito de startup, né, clássico hoje em dia, você pega o conceito de Eric Ries, né, que ele fala de incerteza, e pega o conceito de Steve Blank, né, dois caras do Vale do Silício, que ele fala de em busca de modelo de negócio. Então você tem alguma coisa que está em busca de um modelo de negócio que não existe ainda, numa área de grande certeza. Pode envolver tecnologia ou não. Então, o que a gente tem de profundo nisso aí tudinho é que quando vocês, né, jovens aí, criar a startup, criar essa coisa, certo? Que eu não vou chamar de startup por enquanto, ela tem que perturbar o mercado. Se perturbar o mercado, é startup. Se não perturbar o mercado, é convencional. E aí a gente vai para a segunda parte, né? Eu não sei o que é startup. Então, assim, a startup ela só pode ser batizada pelo mercado. Então, quando a gente fala que, eu vejo aí, não pode, você não pode ter, a ideia de startup não existe.
A startup ela só nasce depois que, né, o mercado dá esse brevet. Então, o que a gente, eu acho mais interessante é dizer que a gente está em busca de um empreendimento que vai provocar perturbação no mercado. Startups, depois de algum tempo, é que o mercado vai dizer, você é uma startup. A startup, ela precisa, o pontapé inicial dela, precisa ser algo totalmente novo no mercado? Ou pode ser só uma adaptação com algo já existente? Bom, a gente tem duas, eu costumo dizer, né, duas modelagens bem simples, né? Vamos pensar assim, cliente e proposta de valor. Para o pessoal que não sabe aí, proposta de valor é aquilo que o cliente ganha ao obter. Então, a proposta de valor é o cliente. Se você cria a proposta de valor primeiro e depois cria o cliente, você tem uma inovação geralmente que vai dar de ruptura. Então, assim, você pode criar do nada, eu quero fazer uma coisa aqui e criar, e você cria clientes. Ou seja, criou o produto, criou a proposta de valor e automaticamente nasce os clientes. Essa é uma inovação que geralmente dá uma ruptura. Você cria uma coisa do nada. E o outro é por reação. O mercado tem dor, o mercado tem problema e você vai e tenta resolver aquilo ali. Geralmente nasce uma inovação de incremental. Então, hoje, mais de 90% das soluções são desse tipo. Há uma dor no mercado e você vai, por reação, resolve. Mas também você pode, nesse processo, né, pensar em, e se eu criar tal coisa? Como foi, por exemplo, o touch do celular. Quem ia pensar em um celular sem tecla? E aí você vê a ruptura. Então foi uma inovação de ruptura porque o Jobs e a Companhia Limitada pensaram nessa inversão. Então tem essas duas coisas. Então é basicamente um problema que você cria soluções e adaptação para melhorar, né? Você pode, do problema, criar uma solução, ou criar uma solução depois e criar um problema. Aí você tem a inversão vamos dizer assim, do paradigma. Isso daí também tem, se você criar uma solução e depois o problema, pode também criar uma escalabilidade, né? Você criar uma solução para o próprio problema que você criou. Exatamente. Aí você começa a ter efeitos, vamos dizer assim, correlatos, né, subjacentes. Então, assim, só você vai conseguir resolver aquela coisa lá. Então, assim, de modo geral, você tem a dupla problema-solução. Se do problema você chega à solução, geralmente é incremental. Se você cria a solução para depois criar o problema, geralmente é ruptura. Perfeito. Sobre a questão da tecnologia no mundo da startup, porque nós estamos nessas áreas, né, de tecnologia, de engenharia, né, também voltado para a parte de tecnologia, mas assim, na visão geral das pessoas, startup está muito vinculado com a parte da tecnologia. Mas é só isso, é só a parte de tecnologia que está envolvido com startup, ou ela abrange outras áreas também? Bom, aí a gente pode ver o seguinte, startup, se você pegar a definição, né, do inglês, é começo, pipoca, pipocou mais. Então, tem exemplos que eu vou falar aqui, né, o pessoal vai achar engraçado, mas é o nome mesmo, não tem como dizer, né? Bosta em lata. Você já viu? Eu falei bosta em lata? Já sei. Bosta em lata, qual é a tecnologia que tem na bosta? Nenhuma. Aí você coloca lá, bosta em lata está lá. Foi o 2017, se não me engano, foi o maior vendedor do Mercado Livre, bosta em lata. Tem tecnologia, né? Agora, qual foi? Foi o marketing que o cara colocou em cima. Outro exemplo, década de 80, teve um cara que ficou milionário vendendo pedra, né? O Pet Rock. Ou seja, ele criou um pet, era um cesto com 2 bolinhas, e botou lá. E aí você tem uma tecnologia de 4,5 bilhões de anos que está... Então, assim, depende de como você embala a coisa escala ou não. Então, e aí, às vezes você bota uma coisa altamente tecnológica que não escala, né? Um exemplo é o telefone Iridium, década de 90, comunicava com satélite, mas aí só quem podia comprar era Sheik, árabe e tudo mais. E aí quebrou. O negócio é saber vender o peixe, né? Saber... Eu defino produto como sendo o quê? MVP versus tração. Se você consegue uma tração muito boa, para qualquer coisa, você consegue vender aí tudo. Então, um exemplo tem um ator aí, eu não vou dizer o nome do cara, mas ele botou uma pulseirinha aqui dizendo que equilibrava, fazia um equilíbrio holístico, não sei o que lá e tal. Vendeu milhões, aí sabe que é filura, né? Mas qual é a atração? O cara, como ele uma figura pública, ele botava, estou usando essa pulseira aqui e vendia que só água. Tem outras porcarias que estão acontecendo aí na internet, Zulu, um boneco aí que está vendendo, até esqueci o nome dele. Que você fica olhando assim, vendendo por R$1.500, R$1.000, você vê um boneco que não tem sentido algum, não serve para nada. Mas a atração que gera em cima disso aqui faz com que você tenha aquela empatia, né? Então, assim, startup, tecnologia, em suma, o que a gente pode dizer é que
como você viraliza qualquer coisa, você tem um potencial muito grande de virar um startup. Não importa o quê. Porque as pessoas têm muito preconceito em relação a isso, porque acham que é algo muito difícil, né? Tipo, só gênios conseguem criar, desenvolver essas ideias e ganhar muito dinheiro com uma ideia, né? Sabendo vender, mas não necessariamente é isso, né? Exato, pronto. Você tocou numa coisa interessante. Eu escrevi recentemente um artigo, né, de 240 e poucos artigos aí. Um deles é o paradoxo do especialista. O que acontece? Quando o cara fica muito especialista numa coisa só, ele blinda a cabeça para outros desenvolvimentos, outras criatividades. Esse é o problema do gênio. Ele é muito focado numa coisa só. E aí, então você vai ver os Nobel aí da vida não são gênios. Né? São pessoas que têm criatividade. E aí trabalham e buscam, erram rápido, né, e conseguem ter sucesso. Então, assim, um exemplo que eu gosto muito de citar é do médico americano, eu esqueci agora o nome dele, que salvou 50 milhões de crianças, na década de 2000 e pouco. O que é que o cara fez? O soro caseiro. Então, uma proporção de água e açúcar, de sal e açúcar, que ele colocou lá, salvou, fez com que as crianças parassem de ter diarreia e segurassem e conseguissem chegar até um posto médico. Então, o que era a inovação do cara? Uma colher, a relação de 1 para 2, né? Um pouquinho de sal e o dobro de açúcar. Então, você vê que é uma inovação de Torá, de ruptura, que tem a tecnologia baixíssima. E como o senhor falou, o povo acha que esse pessoal que cria startup de sucesso só acertam, né? Porque é o que sai na mídia, mas ninguém vê os erros. Exatamente, cara. Interessante. Ninguém vê o processo, né? Então, assim, o processo é aquela coisa. Tem um amigo meu que fala que a diferença entre o gênio e o louco é o resultado. Então, eles fazem o gênio e o louco tem o mesmo processo. Só que quando dá certo, o cara, opa, deu certo, então toda aquela maluquice que eu fiz é genial. Deu errado, toda a maluquice que eu fiz é coisa de doido. É o sucesso que valida essa loucura. Né? Exatamente, é a frase perfeita, cara. O sucesso valida a loucura. Então você vê, Thomas Edison, o pessoal conta uma lenda aí que ele pegou 999 tentativas de criar o filamento. Na milésima deu certo. Se tivesse dado errado, ele era louco. Mas como deu certo, ele, mas professor, o senhor, não, Thomas, você levou 1000 tentativas para chegar aqui. Eu fiz 1000 formas, né, de como chegar na forma certa, só que comecei a dar errado. Então esse foi mais ou menos por aí. Então assim, não dá para modelar, eu tento modelar esse tipo de a criatividade, tudo isso, né? Então essas equações aí tudinho que você viu, o livro que eu escrevi também, é tentar ver se a gente consegue diminuir a incerteza no processo de inovação. E precisa de alguma, falando da matéria em si, né? Saindo um pouco dessa área real, precisa de algum pré-requisito assim para começar para essa área? É interessante, né, assim, em Startup 2, é interessante que você tenha Startup 1. Porque na Startup 1 você vê o basicão, né? Você vê modelo de negócio, aquela coisa bem, né, bem cartesiana, porque depois, quando chega em Startup 2, eu quebro todo o processo. Então, assim, é difícil quebrar alguma coisa que você não tem um conceito antes. Eu vejo que a criatividade, a inovação, ela nasce aquele design thinking, né? Divergência, convergência, divergência, convergência. Então, se você não tem um processo ainda padronizado, é difícil eu quebrar alguma coisa, é difícil você abrir, né, ter esse tipo de, vamos dizer assim, de efeito ahá, né? Então é importante que a gente tenha um convencional, depois tenha a Startup 2. Então eu prefiro, tanto que eu deixei de dar Startup 1, porque é difícil eu começar quebrando rótulos se o cara não tem rótulo. Então é interessante que tenha pelo menos Startup 1. Então o Startup 2 é mais a parte prática assim, né? A Startup 1 é o teórico. O teórico, o convencional, né? E a Startup 2, eu reverto todo o processo. E aí, quando você, né, à medida que você erra diferente, você aprende, né, com mais força. Então essa é a ideia. Bacana. Perfeito. Então, assim, um aluno que deseja fazer Startup 2, eu aconselharia primeiro ele a fazer Startup 1, né, para iniciar, mas é um pré-requisito da matéria em si, burocraticamente falando, digamos assim. Sim. Burocraticamente é um requisito, mas assim, se eu pudesse dar disciplina, ela seria chamada startup. Não precisaria ser. Mas o que é interessante é que venha para a disciplina quem tem os conceitos de startup já acha que tem os conceitos de startup. Esse seria o melhor público. Ou seja, não é um cara do zero. Né? Não adianta você chegar assim e mostrar arte para quem nunca viu, né, a não arte. Então assim você fica sem paralelo. E em relação à forma de pensar dos alunos, quais aqueles alunos que o senhor acha que
tem o perfil da matéria. Tipo, esses alunos aqui, eles conseguem desenvolver, eles conseguem seguir, é aqueles que têm uma mentalidade mais empreendedora, é aqueles que têm uma mente mais aberta para, como o senhor falou, ver todo o mercado e ver o que o mercado está precisando. Qual é as características dos alunos? Eu gosto dos inconformados. Então, assim, do ponto de vista de não é nem, né, assim, saber, ver, mas aquelas pessoas em que eu apresento o conceito e alguém fala, por que isso? E, ao mesmo tempo, diz, por que não assim? Então, assim, essas são as pessoas que eu quero. Quem só aceita ainda está no modelo convencional, é o modelo formatado anteriormente. Então, assim, quem é rebelde, de certa forma, mas me dá, por exemplo, não gostei disso porque eu acho que é assim. Esse é o melhor público. E não simplesmente não gostei. Ah, eu gostou por quê? Porque eu não gostei. Então, esse povo eu não quero. Mas o povo que diz, eu não gostei porque eu tenho essa proposta. Até porque é assim que surgem as startups, né? Você Exatamente. tentar criar outras alternativas. Exatamente. Quando você fala, eu tenho essa proposta, você tem um caminho novo. Sim. Então é esse povo aí que eu quero estar comigo. Perfeito. Acerca do nível de expertise dos alunos, né? Como a matéria vai preparar esses alunos para que eles consigam desenvolver as suas próprias startups ou desenvolver as suas ideias que durante a disciplina eles possam vir a ter acerca de uma solução para o mercado e como esses alunos vão ser mandados para a vida real, né? Como através de quais meios a matéria oferece para que eles possam vir a desenvolver suas empresas ou possam vir a trabalhar em outras startups que já existem. Como é que funciona isso? Como é que funciona? Geralmente, o que acontece? A disciplina, no começo, eu mostro alguns conceitos, na maioria dos conceitos que eu trabalhei, e depois como eu conheço muitos empresários, eu trago problemas reais para a sala de aula. Então, automaticamente, quando os alunos começam a desenvolver, a trabalhar nessa linha, eles trabalham na linha de uma coisa real. E aí, no final, quando tem o TCC, quando tem a disciplina, né, eu chamo o pessoal para ver as apresentações, e aí eles falam, rapaz, isso é real? Pois é. Então, eu tento conectar, né, todo o processo dentro de sala de aula, eu digo que é um micromercado. Ou seja, os alunos estão lá dentro, estão defendendo as coisas lá dentro, estão sendo criticados por outros alunos lá dentro. Eu ensino os alunos, não só, né, eu oriento os alunos não só a serem desenvolvedores, mas serem também críticos, né, serem banca. Então, eles trabalham também como banca dos próprios amigos. Então, eles não sabem inicialmente, mas hoje já desconfiam que aquelas broncas que estão aparecendo lá são broncas reais de mercado. Então, dificilmente uma solução que vai sair ali, se sair uma solução nova, vai interessar a quem colocou a solução. Então, essa é a conexão que eu faço. Bem simples, né? Exato. E você pode falar um pouco sobre a dificuldade mais comum, assim, que normalmente aparece nessa matéria, o que os alunos fazem de queixa? Bem, a dificuldade maior, né, é você romper a inércia psicológica que eu falo, né, de o aluno pensar diferente do que toda a escola nossa brasileira vem colocando. Então, você desde o ensino médio e na universidade, você tem a cultura do acertar sempre. Então, os alunos, eles procuram sempre acertar. Então, isso é uma coisa que me incomoda. A outra coisa que me incomoda é no primeiro dia de aula o cara perguntar quando é a prova. Então, assim, você vê que eles estão condicionados, estão gamificados do ponto de vista negativo. Fico pensando, quando é minha prova, eu tenho que acertar quanto, quando é minha prova, e aí a gente não tem isso. Não ligam para o real em tudo. Não liga para o real. Ou seja, aquilo que você falou agora mesmo. Né? A gente errou uma porrada de vezes, né, para errar um bocado. Quando eu olho para o meu, né, 57 anos para trás, eu vejo que toda vez que eu errei diferente, eu acertei. Até porque, se for olhar grandes figuras internacionais, né, muitos dos gênios não tiravam só 10 na escola, não fechavam todas as matérias na faculdade. Essa é a ideia. Ou seja, erre rápido para ter sucesso cedo. É o mantra do Vale do Silício. E aí a gente tem essa dificuldade, e os alunos eles não entendem isso. Então, depois, então, quando passam para o mestrado, aí começam a pensar, o mestrado nosso de inovação, é que pensam, rapaz, agora que eu saquei. Certo? Então você vê, é muito melhor você errar rápido e tentar acertar do que ficar planejando longamente. Que é esses erros que vão dando maturidade ao aluno, né? Que ele só percebe que nota não é tudo quando ele já é um pouco mais maduro. Errar é aprender. Com certeza. Nesse caso, o senhor acha que esse método tradicional de aplicação de provas ou até mesmo de atividades para
desenvolvimento, ou melhor, para aplicação das informações que foram aprendidas, não é compatível com a matéria em si. Não é compatível com o mundo real hoje, ou seja, a cultura do acerto. Então você vê, como é que a criança aprende a andar? Ela não vai ler o manual. No final ela vai dizer, isso aqui, faça... Não, ela vai, cai, e aí você tem o quê? Você vai começando a ajustar os parâmetros mentais. Então se você tem um tipo de avaliação, o mercado, que uma coisa, né, dá um pouquinho de salto lá para frente, o mercado ele não é aleatório. Uma das coisas que eu boto na primeira aula, eu defino o conceito de aleatório e caos. O caos ele é determinístico. Então o mercado ele é caótico. Ou seja, o problema é que a gente não sabe o modelo. Então, errar muito não quer dizer que você, né, está perdendo ou não está aprendendo. Errar implica que você achou um caminho que não é o correto. Então, se a gente tem uma disciplina, né, a disciplina de inovação principalmente, que você ensina o cara a saber, a criar memória do erro, a probabilidade dele acertar vai aumentando. E o contrário, se você ensina ele só a acertar, ele não sabe se errar o que fazer, quando errar o que fazer. Então você tem, né, vamos dizer assim, você cria uma criança mimada. Então, toda vez que está certo aqui, 10, massa. Rapaz, temos uma bronca nova, a inovação aqui, uma bronca nova. Resolva aqui. Cara, eu não fiz isso, eu só aprendi a fazer assim agora, ferrou. Ao passo que aquele que errou muito, né, que tirou nota 3, 4, a gente está em mesmo exemplo, né? Não seria nem precisando do CNPq hoje em dia, com poucos artigos bestas que ele fez. Mas se você errar muito, rapaz, não vou errar mais por aqui. Vou errar por aqui agora. E aí você começa a ter criatividade. Então a criatividade, né, voltando à questão do caos, ela é um processo de criação caótica, em que você fica friccionando as ideias, e aí combina uma ideia com a outra, sai uma. Combina, tira uma, faz uma anacronia, aí você tem. Agora, se você aprende somente a seguir padrões, você vai chegar no caminho que que outras pessoas que criaram aquele padrão chegou. Perfeito. Então, em comparação com outras matérias que você pode, inclusive, seguir por essa área mais acadêmica, o senhor diria que, em relação à produção científica, uma matéria como startup, ela conseguiria se desenvolver bem em relação a produzir artigos para a área mais acadêmica, saindo um pouco da área mais prática, assim, do mercado em si? Posso falar qualquer coisa aqui? Pode, com certeza. Bom, eu sou avesso ao artigo científico, né? Tanto que eu, quando defendi minha titular, fui titular em 2022, né? Não precisava mais progredir, apaguei os artigos científicos do meu Lattes. Porque artigo científico, ele só derruba a árvore, né? Não serve para nada. Então, a gente como inovação, a gente tem que pensar na propriedade intelectual. O que é que você cria? E o artigo ele pode vir como sendo um relato daquilo que você criou. Então, a minha busca, né, o que eu preparo os alunos para fazer isso, né, tanto no mestrado que eu ajudei a criar, é que eles criem propriedade intelectual, para dar retorno. Então, a propriedade intelectual, ela tem muito mais sentido do que um artigo científico, principalmente num país como a gente, que não tem uma ciência, né, essas coisas todas. Então, assim, inclusive pode ser um desalento para vocês, né, que são da área de tão novos ainda, né, eu busquei artigo científico até chegar ao último nível de progressão, agora que eu não preciso mais, estou nem aí para artigo científico, e não recomendo artigo científico para quem quer inovar. O ano passado eu dei uma palestra para o pessoal da UFAL, né, seguinte tema, quem late se não inova. Então essa foi mais ou menos. Então eu sou um cara contra avesso ao artigo científico. Vocês podem publicar, eu já disse isso muitas vezes, né, tanto que eu tenho uma foto minha na reitoria com X. Não posso nem entrar mais lá depois de romper um bocado de coisa aqui, criar incubador. Então, a universidade tem aversão à inovação, tem aversão ao empresário, ao empreendedor. E isso é uma coisa que, infelizmente, vai fazer com que ela feche. Ou a gente começa a acordar, a aprender novamente com os erros, ou então a gente vai estar fechado. Então, a disciplina de inovação, né, de startup, que é aquela visa criar rebeldes que criem empregos, que gerem renda no mercado. E não pensem em currículo Lattes. Essa é a ideia. Perfeito. Então, essa produção quantitativa de artigos que não estão embasados em uma inovação, para o senhor seria desperdício de tempo. Na verdade, né, o ganho de tempo seria transformar a ciência que a gente tem em negócio. Esse é o ganho de tempo que a gente tem. A gente está perdendo isso. A gente está simplesmente, né, hoje a universidade ela mira o Lattes. Então, esse é perda de tempo. Então, eu gosto muito de dizer, né, um dos artigos que eu escrevi é Ciência, Tecnologia e Inovação, Ordem Inversa.
Qual é a rota correta? Inovação, tecnologia e ciência. Então, existe uma bronca no mercado, milhares de broncas aí fora. Você vê, por exemplo, os grandes avanços da humanidade recentemente vêm do mercado. IA, ressonância magnética, né? Bill Gates, Elon Musk, Companhia Limitada, vem do mercado. Então, foguete da ré, vem do mercado. Então, bronca está acontecendo aqui, tem uma bronca muito massa. Eu tenho tecnologia para isso? Tenho. Então resolva a bronca. A bronca está acontecendo. Eu tenho tecnologia para isso? Não. Vamos para a ciência. Esse é o caminho correto. E não o contrário. A gente cria um bocado de ciência aqui e depois tenta. Dá para virar inovação? Não dá. Dá para virar inovação? Não dá. Então, vou falar uma coisa aqui que o pessoal vai ficar muito chateado, né? Eu falo isso há muito tempo. Ajudei a criar o LIT, que virou agência de inovação e tudo mais. Nós temos 372 patentes hoje na UFRN, só 2 foram negociadas. Então você vê que não tem esse caminho de criar o artigo científico, transformar em patente e ir para o mercado, não vai rolar. É caro. Se ele tivesse o contrário, seria muito mais eficiente. E esse próprio royalty aí dessa inovação seria suficiente para sustentar a ciência. Então, assim, a ciência ela tem que ser trabalhada com um modelo de negócio associado. Essa é a minha visão. A gente está vendo muito tempo quando você faz uma ciência pela ciência. Morre no Lattes. No Lattes ninguém lê. Tem um artigo meu, eu escrevo no portal Nossa Ciência, teve artigo meu que eu chamo de aula condensada, teve mais de 4 mil acessos. Nunca um artigo científico meu teria esse acesso, acho que 1 ou 2 no máximo. Então, assim, se a gente não fala para quem paga, que é a sociedade, a gente está falando para a parede. Então, essa é a minha crítica. Mas também não estou nem aí, já titular, não tem mais para onde ir mesmo. Também o próprio financiamento que vem do mercado, né, ele não, nas grandes universidades do mundo, os artigos que são produzidos são geralmente visando uma inovação para um setor que vai beneficiar a sociedade, porque ciência pela ciência, digamos assim, que não traz um benefício para a sociedade, qual seria a finalidade dela? Seria só a própria ciência? A ciência é um fim por si mesmo, né? É uma pergunta interessante. Eu não critico a ciência básica. Então, o que acontece? Eu critico a ciência básica no Brasil. Então, a gente está muito atrás porque a gente... Por exemplo, vou pegar aqui a Coreia do Sul. O que a Coreia do Sul fez? Né? E o Japão? Eles pegaram o seguinte. Bom, pessoal, o mundo criou muita ciência. Rapaz, vamos aproveitar isso, já copiar, e aí você pega da década de 70 para cá, Coreia do Sul e Brasil. Daqui a pouco, Brasil, Coreia do Sul. Por quê? Porque ele pegou a ciência, que já existia, e isso dá para virar negócio. Mas, então, o Brasil não está hoje na era de ciência, a gente está hoje na era de inovação. A gente devia começar a pensar o seguinte, quanto da nossa ciência ela é sustentável, quanto da nossa ciência está indo para o mercado. E aí, crises estão gerando por causa disso. A gente está com um déficit aí, né, nas universidades, estão cortando terceirizados, cortando um bocado de coisa, porque nós estamos ficando irrelevantes, desinteressantes. Ou seja, é muito mais interessante vocês são jovens, desenvolver alguma bronca no mercado, aplicar uma tecnologia ou não tecnologia, resolver essa bronca, vocês vão chamar muito mais atenção do que pessoas que estão aqui dentro ficando na ciência básica, que a gente não precisa. Ciência básica é para país rico. Nós não somos país rico. Né? Então, eu falo muito que você está lá, está no mercado, massa, estou aqui fazendo uma coisa estupenda, bacana. É sustentável? É. Então, assim, também vai ser um pouco contrário do que eu pego aqui. Para que ter um diploma se eu consigo ficar aqui no mercado? Então, essa é uma pergunta interessante. Então, se o diploma hoje não garante mais empregabilidade, o que é que a universidade está fazendo aqui? Então, a gente tem que começar a rever o nosso papel. Então, uma frase que eu gosto muito de Jack Welch, né, que era da GM, ele dizia o seguinte, se a velocidade do mercado é mais rápida do que a velocidade interna, o fim está próximo. E a gente está nessa linha. Ou a gente aproveita essa crise, né, que o pessoal fala muito, nunca dispensa uma crise. Aproveita essa crise para aprender e modificar o processo, ou a gente vai fechar as portas. Então hoje não. Você passa hoje na universidade, quando eu chegar aqui, cheguei em 2006, 2007, 2015, por aí, você para estacionar aqui na ICT, manhã, tarde e noite, rapaz, era um negócio, você estacionava em outro canto. Hoje eu escolho a árvore e boto lá, não está mais interessante estar aqui dentro. E aí eu digo, aí o pessoal, não, você está cuspindo no prato de comer, não, pelo contrário, eu quero me aposentar pela universidade, quero que ela sobreviva. E eu estou aqui dentro há quase 20 anos dizendo, o modelo está errado, nós temos que mudar esse modelo. E o pessoal não entende isso, me entende como sendo rebelde, né? Até linchado aqui dentro já fui ameaçado.
Então, criar 5 incubadoras aqui dentro, ajudar a criar metrópole digital, ajudar a criar todo esse tipo de coisa, doeu. É processo que eu sofri, 3 anos de processo conheci o sistema por dentro, CGU, TCU, Polícia Federal, tudo, seguindo uma lei de inovação que o pessoal achava, não, você está em uma lei de inovação, mas não tem uma lei estadual. Então você tem esse tipo de crise que você começa, né, por ser eu fui um rebelde sem saber, né? Então, qual o sentido que o mercado tem, que a universidade tem, se não for para o mercado? Então, se a gente não serve para o mercado, não serve para nada. E aí eu sempre ficava criticando, mas aí você vai nessa linha, você bota o carro na frente dos bois, tenta fazer a coisa. A primeira incubadora que eu criei foi um negócio... Aí teve startups saíram daqui, acho que tem mais de 200 que eu ajudei a criar. E essas startups, elas foram para o mercado, são lembradas hoje. E eu pergunto para você, quem tem artigo científico? Depois de quantos anos esse artigo ainda é lembrado? Enquanto que as empresas estão aí. A ESIG é um exemplo que a gente tem aí, né, criou o Cigarra, já chegou a faturar milhões e milhões de reais por ano, né, de e várias, o Boeduc, né, Blind Dog, saindo daqui. Então, todas essas empresas, você está vendo aí, se pelo menos cada empresa que eu parei de contar em 2020, se 200 startups que eu ajudei a criar gerou um emprego, são 200 empregos gerados. Enquanto o artigo científico serve para quê? Para nós, Brasil, serve para quê? A gente não está nessa... Sei que você não sai bem chocado daqui, mas... Perfeito. Eu só aproveitando o embalo, algo que até a gente esqueceu de fazer no começo, foi perguntar sobre o senhor, como fazer uma apresentação do senhor como professor e também, né, voltado à parte de Startup 2. Bacana. Então, minha formação, né, escola técnica em eletrônica, depois graduação em eletrônica, o mestrado foi em biofísica, doutorado em eletrônica, depois eu passei um tempo, sou pernambucano, passei um tempo na Bahia criei a primeira incubadora em 2002, né, que virou depois a incubadora de uma universidade privada lá. Em 2006 fiz o concurso para cá, vim para cá, entrei no departamento de computação. Estava triste porque vi os alunos naquela época, 2006, o mercado era muito aquecido e eu via que ia botar no mercado muito aluno desempregado. Então qual foi a ideia? Criar alguma coisa que, bom, se não existe mercado, criar mercado. E aí criamos a primeira incubadora, o NATA 2007. Então criei em 2007 o NATA, depois o NATA virou Nova Metrópole, a incubadora Nova Metrópole. Depois de 4 anos de DCA, eu saí do DCA, criei a engenharia biomédica, passei 5 anos na engenharia biomédica. Infelizmente também o pessoal não entendeu o conceito de empreendedorismo lá dentro. E aí finalmente eu vim para cá, para a ECT, que foi onde eu fiquei mais à vontade, que eu encontrei um bocado de mente disruptiva. Então, o convite que eu recebi em primeiro lugar foi da professora Zumara, e depois a professora Efraim, que trouxeram para cá. E aí eu estou aqui há quase 10 anos e feliz da vida, porque aqui eu encontro pessoas que são diferentes de mim. Então, assim, aquilo que eu falo, né? Eu nunca vou aprender nada com quem concorda comigo o tempo todo. Sim. E aqui o pessoal não concorda comigo o tempo todo. E aí você aprende sempre. E aí a gente vive uma passividade, uma paz aqui mundial. E tudo que eu quero fazer, eu consigo fazer. Porque eu rompo, e todo mundo aqui tem esse perfil de romper. É o que o senhor disse, né? Tem que sempre haver a troca do aluno. Sempre a troca, cara. Sempre. É assim que se aprende. Sempre o atrito, né? O atrito de ideias. Com certeza. Há quanto tempo o senhor dá essa matéria de Startup 2? Foi sempre essa ou o senhor já deu Startup 1 também? Já dei Startup 1. Rapaz, eu acho que em torno de uns 7 a 8 anos, cara. Eu não tenho uma precisão, né? Porque as disciplinas vieram mudando, eu criei algumas, e aí foram mudando o nome, mas sempre nesse tom de pensar em criar negócios, né, para o mercado. Sempre nessa área que o senhor acha que não é muito bem aproveitada na universidade, né? Criatividade e empreendedorismo, é duas coisas. Então a inovação é consequência. Sim. Então se você impõe no aluno a questão de seja criativo e impõe ao aluno a questão de seja empreendedor, que é uma postura, sim, a inovação vai sair quase que por consequência. Não tem para onde. Então a gente aqui, né, aquele dizer, né, antigo aí dos psicólogos, né? A criança nasce gênio, o adulto que estraga. Né? Então o aluno entra aqui gênio, a universidade estraga. Então começa a botar rédea sem sentido. Então a gente deveria chegar aqui e botar, qual a tua ideia? Eu quero fazer isso. Então vamos investir na tua ideia, porque vocês são clientes. Até porque é isso que as incubadoras fazem, né? Eles Exatamente. Pegam as ideias e investem nas ideias. A universidade deveria ser uma incubadora de ideias. Sim. E não uma ceifadora. Então hoje a universidade, eu critico tanto a pública como a privada. Certo? Hoje ela está formatar o cérebro do estudante. Então você vem gênio para cá, você vem com e chega aqui e a gente começa a pressionar, a convergir.
E aí mata a criatividade, mata o empreendedorismo, e o resultado é que forma muita gente igual. Né? Quando você forma muita gente igual, eles vão competir pelo mesmo espaço. Sim. Então tem um espaço muito grande para ser ocupado, mas infelizmente, como todo mundo tem a mesma formação, vai todo mundo concorrer pela mesma vaga. É isso que gera muito desemprego, né? Muitos, exatamente. E também o empregado fica muito descartável. Porque sempre vai ter uma pessoa do mesmo jeito que ela para substituir. Sai o I variando de 1 a 100, sai um, eu pego 2. Sai o 2, eu pego 3. Então a gente não forma pessoas diferentes. A gente tenta formar pessoas iguais. E vamos competir sempre pelo mesmo espaço. Tenta colocar todo mundo na mesma forma e no final são várias formas tentando se encaixar num só lugar. Exatamente. Ou seja, se eu fizer bolo de um tipo, no mercado ele só vai ter, o nicho vai ser muito pequeno. Se eu fizer bolo de jaca, pouca gente vai comer. Vai ter gente que vai comer. Mas e o resto que gosta de bolo de chocolate, de morango? Então a gente tem que pensar em criar o bolo e dizer qual o sabor que você quer dar para esse bolo. Então esse deveria ser o papel da universidade. Você quer criar o bolo de que sabor? E você? Zilhões de sabores aí. Mas a gente tenta só fazer o cara criar bolo de jaca. E aí... Essa é a importância dessa matéria, né? Porque, como o senhor disse, é sempre essa mesma mesmice. Então, quem sai dessa mesmice normalmente se destaca. Exatamente. É o louco bem-sucedido. É o louco bem-sucedido. É o sucesso que você falou. Sim. Né? Ou seja, o sucesso dele, rapaz, que interessante, o cara teve um sucesso, e claro, o cara rompeu lá atrás. Sim. Pode chamar de doido. Mas é melhor ser chamado de doido do que ser chamado de igual. Melhor você tentar do que ficar sempre no e se, né? O famoso, e se eu tivesse feito isso, e se tivesse dado certo. É bom você botar a cara, aproveitar que está na universidade, tem muitos contatos, muito networking. É o melhor lugar para você montar equipe. Network é o melhor lugar. Não é nem a importância da universidade, não é nem tanto o diploma em si, né? É mais realmente a rede de contatos que você tem, os professores, igual o senhor, tem muito contato com empresas. Isso. Essa é a essência da faculdade. A essência da faculdade é juntar pessoas parecidas. Sim. Que tem o mesmo ideal. Certo? Agora não é formatar essas pessoas para ficarem iguais. Essa não é a ideia. Então se você junta pessoas parecidas, você vê, os melhores a nível de quarto criaram as Big Techs. O próprio Facebook, né? O Facebook e Companhia Limitada, todas elas foram assim. E você juntou doido iguais. Então essa é a ideia por trás da universidade. O melhor lugar que tem para criar gente. Para juntar gente, para montar time. E a gente ainda tem esse grande trunfo. Devia aproveitar. E agora a gente tem que ter a gente está vendo uma depressão pedagógica muito severa na universidade. O ensino geral, a gente tem um ensino que não tem objetivo. Então, assim, sem objetivo, você não vai poder ter. Nessa sua área, o senhor acha melhor, nessa área das startups, né? Para a pessoa aprender, ela tem que aprender individualmente, só ela saber se desenvolver, criar suas ideias, ou saber trabalhar em equipe, com um conjunto de amigos, colegas? Bom, a inovação, a ideia, ela nasce melhor, né, quando você tem atritos. Então, Heráclito falava o seguinte, né, 500 a.C., que o melhor pensamento, ele nasce por oposição. Sim. Então, assim, se o cara conseguir, né, as meninas aí conseguirem conversar consigo mesmo e divergir de si mesmo, né, tem os problemas aí, né, para ser bipolar e tudo mais, mas se você conseguir fazer isso, massa, mas vai ser difícil. Então, a ideia, ela nasce por atrito. É importante que você tenha também o seu mindset e também choque o mindset com outros. Aquilo, né? Duas cabeças pensam melhor que uma. Tem um limitezinho, né? Até 3, 4, depois disso vira bagunça. Né? Mas até tem que ser diferente. Sim, né? Com certeza. Então, assim, essa é a ideia por trás, né, desse atrito aí mental. Pronto, perfeito. Eu acho que é isso, né? Já vai 40 minutos, não tem mais nenhuma pergunta. Muito obrigado, eu agradecer pela sua atenção. Eu que agradeço a você. Muito boa conversa. Oxigenação, achei massa. Que ótimo. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu.